abençoados com todas as bênçãos, graça e paz. Ótimo dia a todos, recebo que hoje já seja aí seu melhor dia, recebo que tudo está bem na sua casa, na sua família, recebo que tudo te vai bem. Seja bem-vindo, onde você estiver, em qualquer parte do mundo, por estar aí nos assistindo. Muito obrigado aí pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Recebo que o que você vai ouvir seja de bom para você. Recebo que o que você vai ouvir te faça bem aí na sua mente e, por consequência, melhore a sua maneira de viver, que melhore o seu proceder, o seu comportamento. Bom, o meu nome, para você que não me conhece, é Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza. Essa é a cidade do Rio de Janeiro. O nosso assunto que nós tratamos aqui todas as semanas é o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho que foi revelado única e exclusivamente ao apóstolo Paulo. Existem dois evangelhos na Bíblia, isso, o Evangelho da circuncisão, que é a lei de Moisés, que foi revelado, que foi confiado a Pedro, e o Evangelho da incircuncisão, que é a graça de Cristo, depois da cruz, que foi revelado ao apóstolo Paulo pelo próprio Deus. Gostaria de pedir a você, se for possível, que compartilhe a mensagem e, se for possível, também se inscreva no nosso canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Gostaria de mandar um abraço, uma saudação abençoada Lina Santos, lá de Cuiabá, abençoada Jandira Sueli, minha amiga lá do Rio Grande do Sul. Olha essa tecnologia maravilhosa, não é isso? E o meu amigo Marcos Rodrigues também está nos assistindo. Olha, essa tecnologia, nós alcançamos o mundo. Tenho falado aqui algumas vezes, quando nós começamos a falar dessa palavra alguns anos atrás, lá em Guadalupe, nós usávamos fita cassete, aquela de 60 minutos, e com muito esforço, com muito sacrifício, muito trabalho, conseguimos alcançar o bairro ali de Guadalupe. Hoje, tranquilamente, graças a essa tecnologia que foi nos dada pelo próprio Deus, vamos o mundo, não tem mais espaço, não tem barreira, não tem tempo. Eu recebo aqui correio lá de Portugal, da África, já falamos com abençoados dos Estados Unidos, então que agradecemos a Deus, tá bom? Abençoados, recebo que hoje seja o seu melhor dia, tá bom? Também se inscreva no nosso canal Abençoados com todas as bênçãos, Neilton Cardoso, tá bom? E o nosso tema hoje, que nós vamos aqui estar aqui falando, é predestinados para a salvação. Predestinados para a salvação. Olha, um assunto bem tranquilo. Muito obrigado pela sua audiência, você que está ao vivo. Temos aqui já alguns abençoados, muito obrigado. Agradeço aí, me sinto honrado tendo você aqui me assistindo, tá bom? Te declara os olhos do seu entendimento já iluminados por Deus, e para que você possa entender, porque o nosso pacto, o pacto da graça, é diferente do pacto da lei. O pacto da lei tinha que fazer para agradar a Deus. Aqui não, depois que Cristo morre e ressuscita, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o culto agora é com raciocínio, é com entendimento. Você tem que entender a sua posição em Cristo Jesus, entender que você é um abençoado, entender que você é um filho, entender que você foi escolhido por Deus mesmo, a nossa posição, entender que você não tem pecado e que nada pode te afastar de Deus. Isso que você tem que entender, né? Procurar fazer. Você tem que entender que já foi feito. Esse que é o negócio, e que foi o próprio Deus que fez, tá bom? Então vamos dar início aqui, declarando já os olhos do seu entendimento iluminados por Deus, para que você possa entender, tá bom? Predestinados para a salvação. Vamos ler aqui um texto aqui, bem tranquilo, Efésios capítulo 1, um texto bem conhecido nosso, né? bem debatido já, mas nós vamos ler. Vamos começar lendo aqui do verso 1, para que possamos aqui entender, que rapidamente, não é isso? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, se for possível, acompanhe na sua Bíblia, anote, para que você veja o que nós estamos falando. Não é invenção nossa, está escrito, tá bom? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, uma cidade de gentios, e fiéis
em Cristo Jesus, não somente aos irmãos que estavam em Éfeso, mas também a todos que são fiéis em Cristo Jesus, todos que estão depois da cruz. Veja que Paulo não diz Jesus de Nazaré, ele fala Cristo Jesus. Verso 2, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então começamos aqui no verso 3 a falar mais de maneira direta aqui do nosso assunto, que diz assim, ó, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus mesmo, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo. Veja bem, em Cristo. E no verso 4, como também, ou seja, da mesma maneira, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Qual foi o motivo? Qual foi a razão? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor. Termina o verso 4. É a religião, né? A teologia aí, os tradutores separaram no verso 4 do verso 5. Porque deveria ser assim, ó, em amor, verso 5, em amor nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, ou por Jesus Cristo, para si mesmo, para Ele mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo o que Ele quis fazer, segundo a escolha dEle, segundo a vontade dEle. E o verso 6, o último verso que nós vamos ler agora, para louvor e glória da sua graça, louvor e glória da sua graça, pela qual, pela graça, não é isso? Nos fez agradáveis a si, no amado, nos fez agradáveis. Então, abençoados, nós lemos aqui um texto aqui da carta do apóstolo Paulo, porque existem nas religiões muitas doutrinas, muitos ensinos a respeito da salvação eterna, ou seja, da salvação espiritual. Você encontra muitas teorias, muitos ensinos, e se você procurar de religião para religião, até mesmo para denominação, você vai encontrar muitas explicações, muitos ensinos, muitas doutrinas. Por exemplo, tem religiões que ensinam a prática de boas obras para você se tornar um filho de Deus. Não, se você tem que praticar boas obras, tem que fazer coisas boas, porque Deus se agrada, então Ele vai se aproximar de você, Ele vai te salvar, tem que ajudar os necessitados e coisas assim desse tipo. Ser um bom cidadão, né? Tem religiões que não, você tem que pagar sua conta de luz em dia, tem que cumprir com seus deveres militares, e tem que ser um bom cidadão, um bom cumpridor aí dos seus deveres. E tem mais. Uns ensinam que todos são filhos de Deus. Não, todo mundo é filho de Deus. Eu conheço, tem uma religião aí que diz que todos são salvos. Todo mundo é filho de Deus, passe o que passe, aconteça, todo mundo é filho de Deus. Independente de qualquer coisa. Não importa. Se nasceu aqui, é um filho de Deus. Outras ensinam que nascemos criaturas. Todo mundo que nasce é uma criatura, né? Uma criatura como nasce um cachorro, nasce um gato e uma árvore. Todos são uma criaturas de Deus. E para nos salvar, temos que passar a ser filhos. Você nasceu, você não é filho, você não é salvo, segundo um ensino de uma religião. Então, para você deixar de ser criatura, você tem que passar a ser filhos, não é isso? E também ensinam que tem que aceitar a Jesus como Salvador, aceitar o sacrifício de Cristo ali na cruz e se batizar nas águas e manter um bom comportamento. Aí sim, aí você vai ser salvo. Essa, eu penso que essa é a pior das doutrinas, que diz que você tem que aceitar a Jesus como Salvador para ser salvo, para se tornar um filho. Eu penso que essa é pior. Mas, abençoados, veja bem que todas as doutrinas que existem por aí,
todos os ensinos sobre a salvação eterna, sobre ser filho, apontadas aí pela religião, dependem 100% do livre-arbítrio do homem, da escolha do homem. Todo ensino que existe por aí a respeito de você ser salvo, não é isso? De você ter um bom relacionamento com Deus, para o dia que você morrer, você ir ao encontro de Deus, e Deus não se afastar de você, Deus não te mandar para o inferno e coisas desse tipo, depende do seu bom comportamento, depende do homem. Todos sem exceção, todos ensinam que depende do homem. Depende do homem ser salvo ou não. Depende do homem ser filho de Deus ou não. Todo homem tem essa escolha aí, segundo as religiões, segundo é ensinado no sistema religioso. Mas o que nos interessa, o que nós estamos aqui falando, nós falamos desde o começo, mas o que diz o Evangelho da incircuncisão? O que é que foi revelado ao apóstolo Paulo? O que ele ouviu lá no paraíso do próprio Deus, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, verso 10, verso 11, ele diz que o que ele ouviu do próprio Deus. O que será que o próprio Cristo ressuscitado explicou, ensinou para Paulo a respeito dos filhos, a respeito de ser salvo? O que foi que ele disse? Nós lemos aqui em Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 6, diz que Deus o Espírito, abençoou. Olha o tempo do verbo, abençoou. Quando Paulo escreveu essa carta, diz que Deus já abençoou os seus filhos, abençoou o Espírito, porque o Filho é o Espírito, não é isso? O Filho é o Espírito. Em Cristo, na cruz. Quando Cristo morreu, consumou ali na cruz. Foi consumado. 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17, o apóstolo Paulo diz que em Cristo nova criatura é. Quando Cristo morre e ressuscita, você agora é uma nova criatura, uma obra no Espírito. Porque existe uma confusão muito grande, né, quando nós falamos você é um abençoado, você é santo, você é perfeito. Logo pergunta, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, abençoado. O pacto é do Espírito. O evangelho da incircuncisão é do Espírito. Entenda isso, aqui, não existe aqui nenhuma promessa para esse corpo de carne, para você ser abençoado, ser rico, ser famoso. Isso aí não, isso aí você tem que se qualificar, você tem que estudar. Agora, a nossa posição de filho no Espírito é que nós somos abençoados. E no verso 4, o que foi que ele disse? Da mesma maneira que ele nos abençoou, que o próprio Deus nos abençoou no Espírito, também nos elegeu nele, nos escolheu nele, no Espírito. Escolheu você no teu Espírito abençoado. Não é esse corpo de carne, esse belo corpo de carne que você tem aí, né? Essa coisa linda que você vê no espelho. Não, foi no Espírito. Não é carne e sangue. Deus não tem esse negócio com carne e sangue. E isso aconteceu quando? Um plano de Deus que vem desde antes da fundação do mundo, para seus filhos possam ser santos e irrepreensíveis. E isso, abençoados, entenda, isso não começou na cruz de Cristo. Isso não aconteceu quando Cristo foi lá na cruz, morreu, ressuscitou. Ali foi consumado o que ele já havia planejado desde antes da fundação do mundo. Você não sabe que um dia para Deus é igual a 1000 anos, 1 milhão de anos atrás e 1 milhão de anos na frente, para Deus é tudo hoje, é tudo presente? Então ele pensou, Paulo escreveu que antes da fundação do mundo, Deus quis fazer assim. Na cruz ele consumou. E verso 5 diz que o destino dos filhos, que são espírito, foi determinado pelo próprio Deus. A vontade dele em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. E consumado ali, só um minutinho, ali na cruz. Todos os filhos foram alcançados por essa obra. Só um minutinho. Prontinho, recebi aqui uma visita aqui, meu amigo Miguelete veio aqui me visitar, já foi resolvido. Então, pessoal, o destino dos filhos, que são espírito, foi determinado pelo próprio Deus, a vontade dele por Cristo e consumado ali na cruz. É isso que acontece. Todos os filhos
foram alcançados por essa obra. Hebreus capítulo 10, verso 14, diz que com uma só oferta, e foi o sacrifício, a oferta de Cristo ali na cruz, todos os filhos, todos foram feitos perfeitos. Até minha tia que está aqui me visitando hoje, minha tia Vânia, está aqui sentadinha aqui na minha frente, com a minha mamãe, ela é um espírito perfeito, foi alcançada por Cristo ali na cruz, certo? E mais, no verso 6, diz louvor e glória da sua graça, não é por obras. Santo aqui, eu sou santo aqui, o Espírito é santo, não pelas minhas obras, não porque eu possa fazer de bom, não porque eu posso fazer de errado. Deus é abençoado, Ele está agradado de nós, Ele se agradou de mim, se agradou de você, não pelo que eu faço, mas pelo que Ele fez lá na cruz, o preço que Ele pagou lá, pelo seu próprio sacrifício, por causa do sacrifício dele na cruz. E o pagamento lá, ó, foi no cash, foi lá à vista, o seu próprio sangue. Por isso, quando ele olha para você, esse é meu filho, esse está perfeito, esse está bonito, esse não tem pecado. Por quê? Ele olha pelo sacrifício que ele fez lá na cruz. Não porque o cidadão lá é muito bonzinho, ou então aquele lá todo errado, todo torto, um comportamento. Não é por isso, não. Efésios capítulo 5, no verso 25 ao 27, vamos ler aqui, ó, 5, 25 ao 27, estamos aqui pertinho. Olha como é que Deus vê você. Olha só, versos 25 até o 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou quem? A igreja. Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Ele se entregou pela igreja. O verso 26, para quê? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E no verso 27, que vem aqui o bom do negócio, ó, para apresentar a si mesmo, a igreja, os seus filhos, gloriosa, sem mácula, olha só, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É isso que diz o Evangelho. Se entregou a si mesmo por nós. É isso que ele fala. Ele se entregou ali. Não é que alguém chegou lá e pegou ele deu um gravatão. Não. Ele foi lá e se entregou por nós. Uma escolha, abençoada. Se entregou a si mesmo por nós por uma escolha, vontade ou um decreto de Deus. Isso foi um decreto, foi a vontade dele que se cumpriu ali. E que teve início antes de qualquer coisa ser criada. Tá? Antes da fundação do mundo. Ele já sabia que hoje você está aqui. Ele sabia que você ia ser você, que você ia passar por essa situação, que você ia ter essa dificuldade, mas que você seria um filho dele, porque ele iria pagar esse preço. Olha, vamos ler aqui mais um texto aqui, ó, 2 Timóteo. Esse texto aqui também é um texto bem conhecido nosso aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, que ele diz assim, ó, falando de Deus, ó, a respeito da salvação, diz assim, ó, que nos salvou ao tempo do verbo. Quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, já havia acontecido, né? Salvou, está no passado, não é isso? Salvou e chamou. Deus salvou e chamou com uma santa vocação, porque foi a chamada dele, né? Não segundo as nossas obras. Mas que Paulo fala, não foi segundo as minhas obras, não é porque eu sou muito bonitinho, não é porque eu tenho muito dinheiro, não é porque eu faço tudo certinho, não segundo as nossas obras, mas qual foi a maneira? Mas segundo o seu próprio propósito e graça. Foi um propósito de Deus, a graça de Deus, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos dos séculos, antes dos tempos eternos, antes de qualquer coisa. Não foi no dia que você aceitou Jesus, não foi no dia que você se batizou, não foi no dia que você resolveu ser uma boa pessoa, não. Ele te chamou e te salvou antes dos tempos eternos, no Espírito, porque esse corpo de carne não estava lá ainda, não estava. Porque quantos milhões de anos atrás? Esse corpo de carne foi agora, nesse tempo, no tempo presente. Predestinados e salvos. Salvou, chamou, não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos. Entenda isso, abençoado. Você é um filho não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos, de acordo com o seu próprio propósito e graça. Tudo feito, pensado por ele. Por isso que o escritor dos Hebreus, ele diz lá, autor e consumador da nossa fé. Ele teve a ideia, o autor foi ele teve a ideia, né, de te salvar, de imputar em você esse dom da fé, e ele mesmo consumou, ele mesmo que pagou o preço, fez tudo o que tinha que ser feito. Ele é autor e consumador.
predestinados para a salvação. Preste bem atenção, abençoado, no que está escrito. Preste no que está escrito. No Espírito, não diz que foram os judeus, não diz que foram os gentios, ou outro tipo de pessoa. Diz que Deus é Pai dos Espíritos. Hebreus capítulo 12, verso 9, diz que Deus é Pai dos Espíritos. Até o escritor ele faz uma divisão, diz que nós tivemos nossos pais segundo a carne, eu tive meus pais segundo a carne, Ari Cardoso e Esther Targino Cardoso, que são os meus pais segundo a carne, todo mundo teve, né? Mas ele fala que também temos o Pai do Espírito aqui, ó, nosso Espírito aqui, e se você não se comportar bem, ele sendo seu pai, o que ele vai fazer? Vai te corrigir, mas não deixa de ser filho. Você não perde a salvação. O nosso corpo abençoado, ele tem aqui uma participação muito importante nesse plano estabelecido por Deus. Porque foi Deus mesmo que estabeleceu esse plano de escolher você como filho, morrer lá na cruz, colocar você aqui nesse reino. Esse nosso corpo, aqui, ele tem uma participação nisso. E cada um tem um, não é isso? Vamos ler aqui, ó, Hebreus capítulo 12, verso 14, 2, verso 14, um verso bem conhecido nosso, que diz assim, ó, assim como os filhos, olha o que está escrito, assim como os filhos. Quem são os filhos? O Espírito, os Espíritos predestinados, esses que são os filhos, não é o corpo de carne. Esse corpo aqui, ele não é filho. Os filhos participam, olha só o que ele diz, o Filho de Deus, que é o Espírito, participa de carne e sangue, participa de um corpo. Você, abençoado, esse corpo aqui, ele está posto para conduzir o Espírito, o Filho. Essa aqui é a função desse corpo que está aqui. O dia que ele cair, você volta para o Pai. Nesse reino aqui, 2 Coríntios 2,14, diz que nós somos sempre conduzidos em triunfo. O Espírito que está aqui dentro, que é o Filho de Deus, dentro desse corpo, foi posto para andar aqui nesse reino aqui, é sempre conduzido por Deus. Participamos de carne e sangue, o mesmo que fez o próprio Deus, o Espírito. Você sabe que Deus, durante 33 anos, ele participou de um corpo de carne também chamado Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo diz, escrevendo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, ele diz que era Deus mesmo participando de um corpo, o mistério da piedade, o próprio Deus mesmo se manifestando em um corpo de carne, que foi Jesus de Nazaré. Quando nós chegamos aqui, veja bem, quando nós chegamos aqui, nesse corpo aqui, quando eu nasci há 62 anos atrás, nós já éramos filhos. Preste bem atenção nisso, que isso a religião, ela esconde, ela não fala isso. Quando você nasceu, quando a minha vovó teve lá os seus 15 filhos lá, todos eles já nasceram filhos de Deus, escolhidos e predestinados por Deus. Não é. Por isso que nós falamos que Deus é o Pai do Espírito. Quando você nasceu lá, quando foi formado lá no ventre da mulher, que tinha um corpo ali tinha um filho de Deus ali. Você, a pessoa, não veio para cá, você não nasceu aqui nesse corpo, não foi para tentar ser um filho, não, eu vou me esforçar, né? Eu vou fazer algumas coisas para tentar ser um filho, para se salvar. Não, nada disso. Estamos aqui porque fomos escolhidos, chamados a sermos filhos de Deus desde antes da fundação do mundo. Você não caiu aqui, assim, não foi um acidente, não, porque a minha mãe esqueceu de tomar lá o remédio, né? O meu pai esqueceu lá de usar lá o preservativo lá e houve lá deu uma escorregada, nada disso. Você está aqui determinado por Deus, com um propósito, ou você acha que Deus perdeu o controle de alguma coisa? Se alguém nasceu aí, aconteceu alguma coisa aí por acaso aí sem Deus, não, então Deus perdeu o controle. E isso é impossível Deus perdeu o controle de alguma coisa. Você está aqui por ordem, escolha e determinação de Deus. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, Ele é o responsável. Foi Ele que te colocou aqui. E no tempo certo, no tempo próprio, não é isso? Ele mesmo vai dar um jeito de te sacar, porque o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que Deus é Deus dos vivos
e também é Deus dos mortos, falando desse corpo aqui de carne. Você estando vivo, você estando morto nesse corpo, Ele é teu Pai do mesmo jeito. Vamos ler aqui mais um verso aqui, o nosso tempo está passando. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Esse aqui é um verso que acho, é o tema central do Evangelho, 2, 8 e 9, que diz assim, ó, porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, né? Por meio da fé. Por meio da fé. E isto não vem de vós, não vem de você, não vem das suas obras. É dom de Deus. Deus imputou isso em você, colocou em você. E o verso 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. E o verso 10 diz assim, o verso 10, porque somos feituras suas, criadas em Cristo, para as boas obras, as quais, veja bem, as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, o próprio Deus que preparou, pela graça, abençoado. Veja bem, não é pelas obras que você é um filho, que você é salvo, é pela graça, não partiu do homem, a iniciativa nunca foi do homem, foi de Deus, porque se dependesse do homem, se dependesse de mim, abençoado, eu já estava perdido há muito tempo, mas não dependeu de mim, dependeu de Deus. A escolha, dom de Deus no Espírito. O homem não tem nenhuma glória nisso. Nenhum homem tem nenhuma glória quando se fala a respeito de salvação eterna do Espírito. Não tem, não pode ter, abençoado. Eu aceito. Eu não aceito. Eu concordo, não tem, Deus não está nem aí para a sua opinião, Deus não está aí para o que você acha, o que você pensa a esse respeito. Ele fez o que ele quis fazer, por isso que lá nós lemos aqui em Efésios capítulo 1, verso 5, diz, segundo o querer de sua vontade, segundo o querer dele, não é porque não, eu acho que eu não quero não. Deus nunca me pediu a minha opinião, abençoado. Mesmo se pedisse, alguma coisa daria errado, não é isso? Quando ele disse consumado, é porque ele mesmo consumou tudo, 100%, diferente do que ensina a religião. Né? A religião diz que Deus fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua, você tem que fazer o que... Não, para a salvação do Espírito, ser filho de Deus, foi tudo consumado por Deus, autor e consumador, foi Ele, o próprio Deus. E participamos nesse corpo de carne aqui, com tudo preparado por Deus mesmo, o próprio Deus que preparou todas as coisas. Chegamos aqui nesse corpo de carne, filhos, escolhidos, salvos, e ao terminar a nossa participação aqui, voltamos para o nosso Pai, como aconteceu semana passada, né, com um dos meus tios, irmão da minha mãe, que terminou, o próprio Deus que terminou a participação dele aqui. E onde que ele está agora? O Espírito, ele que é o Espírito, está lá guardadinho com o nosso Pai. Por quê? Lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, diz que o corpo volta para o pó. Tem que voltar para o pó, que foi formado do pó. Agora, o Filho, que é o Espírito, tem que voltar para Deus. Não é, isso aqui não é opcional. Não, será que vai? Será que não vai? Não, tem que ir, porque escrevendo aos Efésios, Paulo disse que o preço foi pago, o penhor foi pago, o saque tem que ser feito, porque o preço para Deus sacar o espírito desse corpo foi pago ali na cruz, e foi Ele que pagou. Nós falamos aqui sempre, 100% abençoado. Mas, abençoado, veja bem, é necessário que, enquanto estamos nessa participação, enquanto nós estamos vivendo aqui nesse reino, desse corpo de carne e sangue, conheçamos a nossa posição no Espírito. Você tem que conhecer a sua posição, porque senão você vai ser feita de gato e sapato pela religião. Vão tomar teu dinheiro, vão tomar a sua vida, vão tomar posse da sua família, porque vão falar que você tem que fazer alguma coisa para que Deus possa te salvar. Olha, tem pessoas que vendem plano de salvação, né? Se você fizer isso, você vai ser salvo você, a sua família. E não é isso, abençoado. Quanto ao Espírito, quanto à salvação, 100% garantido por Deus. Olha o que ele diz aqui, Romanos capítulo 8, no verso 28. E sabemos, olha, receba o que você saiba, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente
para o bem daqueles que amam a Deus. E mais, olha o finalzinho do verso. Daqueles, não de todos, hein? Daqueles que são chamados pelo seu decreto. Houve aí um chamado aí. Esse chamado foi um decreto de Deus para o nosso espírito. Ele te chamou, abençoado. Ele chamou. É por isso, passe o que passe, onde você está, quando você ouve falar alguma coisa de Deus, você sente assim, né? Já às vezes acontece um malfeitor aí, um chamado bandido é preso pela polícia aí, quando ele está lá no sofrimento, a primeira coisa que ele diz, ai meu Deus, né? Ai meu Deus, por quê? Porque o que está ali, abençoado, apesar do mau comportamento dele, ele fazendo tudo errado, é o filho que está ali, está sendo corrigido pelo que está fazendo errado. Foi chamado, não tem jeito, isso aí não muda, isso é um decreto de Deus, é um decreto abençoado. E é necessário que você saiba disso, é necessário. Esse chamado é no Espírito, foi o próprio Deus. Se você não souber disso, você pode passar apertado por aí. O verso 29 e o verso 30, vamos ler aqui que diz assim, ó, Romanos capítulo 8, verso 29 ao verso 30. Porque os que dantes conheceu, Deus conheceu. Aqueles que ele conheceu, também predestinou, para que fôssemos conforme a imagem de seu Filho, de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. No verso 30, aos que predestinou, verso 30, aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Olha o que ele diz, aos que. Preste bem atenção nisso, porque existe uma doutrina que diz que todos foram escolhidos. Olha, não é maldade da nossa parte, não é egoísmo nosso, né? Achar que é só para nós, mas é o que está escrito. Aos que, não todos. Depois, olha, e mais, depois desse aos que, o que acontece foi a consumação de Deus, é que Deus consumou todas as coisas. Predestinou, escolheu, aos que predestinou, escolheu, cada um na sua participação de carne, cada um no seu tempo, cada um na sua época, todos, veja bem, todos com um propósito definido por Deus, desde antes da fundação do mundo. Aos que ele escolheu. Ele escolheu, e se não escolheu? Foi Deus, não é isso? Filhos no Espírito, escolhidos por Deus. Romanos, estamos aqui bem pertinho, né? Romanos capítulo 9, vire a página aí, por favor. 9, o verso 14, diz assim, ó. Que diremos, pois, aos que escolheu? Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Será que aquele meu vizinho, gente boa pra caramba, né? Meu vizinho, né? E se Deus não escolheu? Se há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, diz o apóstolo Paulo, de maneira nenhuma. Pois, ele usou aqui o exemplo lá de Moisés. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu compadecer, e terei misericórdia, Deus, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. No verso 16, assim pois, isto é, não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece, de Deus que escolhe, de Deus que predestina, né? Ele predestinou. Olha, abençoado, haveria injustiça, veja bem, haveria injustiça se a escolha fosse do homem, né? Eu que vou escolher, né? Aí com certeza iria haver justiça. Mas foi Deus, foi o próprio Deus quem escolheu. Foi o próprio Deus, não foi o homem. Foi o próprio Deus que predestinou. Foi o próprio Deus que chamou, foi o próprio Deus que justificou, que glorificou. Foi o próprio Deus, sem a participação e sem a vontade do homem. Foi Deus. Então, Filho, desde antes da fundação do mundo, todos, veja bem, todos que passam por aqui, nesse corpo, judeu, gentio, porque existe uma doutrina que parece que criaram dois tipos de salvação, né? Um para o judeu e um para o gentio, e salvação não é na carne, salvação é o Espírito, e o Espírito não é judeu, o Espírito não é gentio, não é isso? O Espírito é filho de Deus. Nunca, todos que passaram por aqui nunca tiveram escolha quanto à filiação. Eu quero ser filho de Deus, eu não quero. Nunca, ninguém teve essa opção. Todos foram postos para cumprir a vontade. Aí voltou.
Voltamos. Todos foram postos para cumprir a vontade do Pai. Deus, abençoado, é soberano. Se você não entende isso, se você não compreende isso, saiba, Deus é soberano. E soberano é aquele que faz as coisas sem dar satisfação para ninguém. Ele não tem que dar satisfação para mim, para você. Ele é Deus soberano, tá bom? Não temos livre-arbítrio no Espírito. Isso que é verdade, nós não temos. Agora, só no nosso comportamento. No seu comportamento, você tem aí a escolha, né, para ir e vir. Porque o Evangelho deixa bem claro aquilo que você planta, você colhe, segundo esse corpo de carne. Mas o Espírito já veio predestinado, já veio pronto, já veio salvo, já veio justificado, já veio predestinado por Deus, para ser um filho. E não pode mudar isso. Ninguém pode mudar, porque no Espírito você não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é segundo a carne. Eu estava ouvindo um pastor muito famoso, né? Ele é um tremendo mala, né? Ele é conhecido como mala. Ele estava falando, por quê? E apontou, eu me lembro bem disso, ele apontou assim para o auditório e tinha lá uma irmã lá, né? De blusa vermelha, bem elegante, né? Assim, toda arrumadinha lá. E ele falou, a irmã está de blusa vermelha, a irmã não escolheu estar de blusa vermelha, é porque a irmã tem livre-arbítrio. Para usar a blusa ela tem, agora, para espírito ser um filho ou não, Deus não deu essa opção para ninguém. Isso aqui não é opcional, é um decreto de Deus. Deus não divide a vontade dele com ninguém, não, pessoal. A vontade dele é soberana. Vamos terminar com o nosso último verso aqui, ó. Atos, já fui avisado aqui que o tempo acabou. Atos 13, abra a sua Bíblia, último verso. Atos 13, 48. Diz assim, ó, estamos aqui chegando, aqui está. 13, 48 diz assim, e os gentios era aquele povo, né, que não era judeu, e os gentios, ouvindo isto, ouvindo o que? A palavra de Deus, ouvindo lá os irmãos falando da graça, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram, olha só, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Só creram, abençoados, aqueles que estavam ordenados, aqueles que foram escolhidos por Deus para crer. Por isso que quando alguém que não, nós falamos aqui e até nos ofende moralmente, né? Recebemos de vez em quando aqui algumas ofensas, não nos preocupamos com isso, porque é Deus mesmo. Em uma de suas cartas, Paulo diz que se Deus não iluminar o entendimento aqui, o seu conhecimento, você nunca vai entender. Por quê? Porque não foi posto para entender e nós não nos importamos com isso. Eu recebo, a minha oração é essa, que você seja um destinado, que você seja um escolhido para entender, para você compreender que você é um filho de Deus, predestinado para a salvação. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, você é filho e você entenda isso. E se comporte como um filho. Porque se eu me comportar mal, se você é filho, você tem um pai. Se se comportar mal, teu pai vai te corrigir. Com certeza, com certeza. E nosso papai, o meu pai na carne, de vez em quando eu dava uma volta nele, né? Porque carne para carne tem como enganar. Mas o pai do Espírito, abençoado, você não vai, porque ele pagou o preço por você para ser seu pai. Então, se comporte como tal. Eu recebo que você entenda isso e viva melhor e viva bem até o tempo determinado pelo Pai de terminar essa aqui, nossa participação. Tá bom, abençoados? Abençoados com todas as bênçãos. Por favor, compartilhe aí a mensagem que você ouviu. Se te fez bem aí no teu espírito, participe aí com teus amigos, teus irmãos. E se inscreva também no nosso canal aí do YouTube, canal Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Muito obrigado a você que está aí ao vivo, tem visto aqui meu amigo Francisco, meu amigo Francisco, gente boa, um anjo que Deus colocou um certo tempo na minha vida para me ajudar numa dificuldade que eu estava num lugar que eu não sabia nem para que lado andar, e Deus colocou o Francisco ali, o Francisco não é por aqui, ó, vem por aqui, me guiou ali, Deus mesmo ali me guiando através do Francisco. Francisco, um abraço para ti, saiba que você é um abençoado, receba que a tua casa vai bem, você, sua esposa, e tudo te vai bem, tá bom? E todos os abençoados, abençoada Ana Maria Nunes, um abraço abençoado para ti, muito obrigado pela sua participação, recebo a sua família bem, a sua casa bem. José do Carmo Vieira, abençoado,
tudo está bem, recebo bem na sua família, abençoada Jandira também lá do Rio Grande do Sul, José do Carmo, todos abençoados, são muitos abençoados aqui, não consigo aqui ler todo, o nosso tempo já se foi, tá bom? Recebo que já estamos aí na nossa melhor semana e que Deus mesmo resolva aquela situação que aos seus olhos parece impossível de ser resolvida. E às vezes ela vem, né, umas situações que você olha assim, né, para mim não tem jeito, mas o nosso Pai que te comprou, que te predestinou, Ele sabe o que está acontecendo, Ele sabe o que vai fazer, já fez, não é isso? E vai resolver, tá bom? Melhor semana para você, domingo que vem, querendo o nosso Pai, Ele é o nosso dono, nosso Senhor, Ele nos predestinou, estaremos aqui para falar mais um pouco a respeito do Evangelho da incircuncisão. Abençoados com todas as bênçãos. Glória a Deus.